Madrugada do dia 1º de maio do ano passado, a informação de um incêndio num prédio no centro da capital chegou aqui à nossa redação. As chamas consumiram o concreto, o metal, o vidro do edifício e ele desabou por volta das 3 da manhã. Os repórteres Guilherme Pimentel e Abiatar Arruda, eles estavam trabalhando na nossa equipe da madrugada há um ano. E agora a gente relembra um pouco do que aconteceu naquela noite. Vamos falar com o Guilherme, então. Vai trazer aí um pouco de informação para a gente e também daquilo que viveu naquele dia. Conta aí, como é que foi que a história chegou para vocês naquele dia 1º de maio do ano passado? Um bom dia, diretamente do centro de São Paulo. Bom dia, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Estamos aqui de novo no Lago do Paissandu, bem na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Antônio de Godoy. Aqui atrás de mim era onde ficava o edifício Wilton Paes de Almeida. Era um plantão de feriado, né, Rodrigo? A gente entrou às 10 horas da noite do dia 30 de abril e o nosso horário de serviço ia até às 5 horas da manhã do dia 1º de maio do ano passado. Eu, Abiatar Arruda e o nosso assistente técnico, o Marçal Araújo. A gente recebeu a notícia de um incêndio, a gente estava lá na Zona Leste, estava lá em Itaquera, fazendo uma matéria num hospital, quando a Marina Ferreira, que estava na chefia de reportagem naquele dia, naquela madrugada, avisou a gente de um incêndio aqui no centro. E para a gente correr para cá, era por volta de 1h30 da manhã quando ela avisou a gente, 1h40 mais ou menos. De lá até aqui a gente levou um tempo bom, chegamos aqui por volta de 2h30 da manhã. Foi pouco tempo depois da nossa chegada aqui, aí a gente teve noção do tamanho do incêndio, não imaginava que o incêndio fosse tão grande, que fosse num prédio tão grande, que tivesse tão disseminado, né, tão espalhado o incêndio. E aí 10, 15 minutos depois da nossa chegada aqui, o edifício acabou desabando. Eu me lembro que assim que o edifício desabou, eu olhei no relógio, eram 2h54 da manhã. O Abiatar Arruda está aqui comigo hoje de novo, fazendo essas imagens. Daqui a pouco, ao longo do jornal do Bom Dia São Paulo, a gente vai conversar com ele. Mas vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu, né? O edifício Wilton Paes de Almeida. O incêndio começou por volta da 1h da manhã, 1h15 da manhã. Ele tinha 24 andares. O fogo se espalhou muito rápido, né? Então aí foi mais ou menos 1h30, quase 2 horas de incêndio para o prédio desmoronar. No desmoronamento, ele acabou atingindo essa igreja luterana evangélica que está ao lado, acho que o Abiatar Arruda está mostrando para vocês, e olha só que mesmo um ano depois ela ainda tenta se reconstruir. Aquele buraco que ficou aberto ali no telhado, a gente consegue ver o altar, o interior da igreja daqui de fora. Está assim até hoje, um ano depois, pouca coisa mudou. A igreja tinha acabado de passar por uma reforma. Com essa destruição toda, a igreja ainda tenta se reconstruir um tempo depois. E aí, das famílias que moravam no prédio, Rodrigo, o pessoal teve que sair às pressas e ficou acampado aqui mesmo no Lago do Paissandu. 435 famílias se apresentaram como vítimas do desabamento para a prefeitura. De acordo com a prefeitura, para ela, 265 famílias provaram de alguma forma vínculo com o prédio, receberam esse auxílio aluguel. E aí as buscas continuaram por vários dias, foram 13 dias. Inclusive, depois daquela madrugada que a gente acompanhou o incêndio aqui, nós voltamos e ficamos acompanhando as buscas ao longo desses 13 dias. Foram 6.000 toneladas de entulho retiradas daqui. Aliás, a limpeza geral ainda levou mais 58 dias. E aí a gente teve a confirmação, infelizmente, da morte de 7 pessoas e 2 desaparecidas não foram encontradas. Daqui a pouco, aqui no Bom Dia, a gente vai voltar para relembrar melhor. A gente não parou aqui mesmo no Lago do Paissandu, a gente parou um pouquinho mais atrás, aqui na Avenida Rio Branco, no isolamento que a polícia fez, onde dava para a gente ficar. E daqui a pouco a gente vai voltar para relembrar um pouquinho mais. Da investigação da culpa por esse incêndio, né, a responsabilidade desse incêndio, a polícia apontou 3 pessoas, coordenadores da ocupação que acontecia aqui no Wilton Paes de Almeida. 3 pessoas foram indiciadas como culpadas por incêndio, por cobrar aluguel das famílias que moravam aqui sem oferecer condições de segurança. Rodrigo e Glória. Obrigado, viu, Guilherme, por relembrar aí, trazer essas histórias pra gente. Queremos o Abiatar, hein? Queremos o Abiatar. Daqui a pouco a gente volta para conversar aí e trazendo também todas as histórias da parte dele, deste olhar aí que ele divide com a gente. 6h46. Aliás, vem aqui, vai. Essa história tem que ser contigo e não comigo, eu acho. Vem aqui participar com a gente. Porque eu nem estava aqui, era um feriado, acho que eu estava no Rio de Janeiro, na altura da tragédia lá no Lago do Paissandu há um ano. Você que estava aqui nesse Bom Dia São Paulo, eu acho que vale a pena você dividir a sua experiência mais do que eu que nem estava. Eu lembro que fiquei acompanhando de longe, eu via desde a hora 1 com a Mona Lisa, buscando aquelas informações. O Bom Dia São Paulo, o máximo que eu fazia era escrever ali nas redes sociais, desejando força para vocês para encarar essa jornada tão dura de transmitir esse tipo de informação aí. Um ano depois do desabamento, as pessoas que vivem e trabalham perto de onde era o edifício Wilton Paes de Almeida ainda convivem com os estragos.
causados aí pela queda do prédio, né? Foi uma tragédia muito grande, né, Rodrigo? Eu lembro que realmente era um plantão, e me ligaram mais cedo falando, olha, teve um incêndio ali na região central, você vai ter que vir mais cedo aqui para a TV, porque a gente está entrando com um plantão, Mona Lisa já está no ar, aí eu vim mais cedo aqui para a emissora, realmente eu encontrei com a Mona Lisa no estúdio, e aí eu só rendi a Mona Lisa para ela poder ir para o outro estúdio do Hora 1, né? Ela estava na redação ainda. E a gente foi descobrindo as coisas ao vivo. Inclusive, o fogo na igreja foi uma das coisas que a gente descobriu ao vivo. Porque como estava tudo muito escuro, a gente não tinha a noção do tamanho da tragédia. Então, quando eu entrei ao vivo para conversar com o pastor, o próprio pastor, com as imagens do Globocop, foi vendo as imagens ao vivo do Globocop e ele mesmo foi tendo uma proporção dessa tragédia, né? Vamos ver, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu também lembro muito dessa região, nos tempos de office boy ainda, era o prédio da Polícia Federal antes ali, na Antônio de Godoy. As pessoas estavam, a Polícia Federal saiu de lá, foi para Lapa e aí o pessoal acabou morando lá naquele prédio. Mas muitas vezes entrei naquele prédio lá inteiro de vidro na altura, enfim, inacreditável isso. A gente tem uma reportagem do Felipe Guedes recontando toda a história, tá muito bacana, a gente vai ver agora. A imagem impressiona. Um prédio de 24 andares em chamas no centro de São Paulo. Tudo isso bem do lado da casa da zeladora da igreja luterana. Aí olhei e o povo estava correndo daqui debaixo da marquise, né? E aí foi na hora que eu chamei meu marido para ele levantar. Ele levantou, olhou, né? Aí disse, não, a gente vai ter que sair daqui. Era 1h30 da madrugada quando a zeladora ligou lá em casa dizendo que tinha fogo no prédio do lado da igreja. Imediatamente cheguei aqui, era 1:45, eu estava aí, realmente o fogo já estava em 4, 5 andares, questão de mais poucos minutos, estava no prédio inteiro. Na rua Antônio de Godoy, na outra lateral, os moradores do prédio Itapeva foram acordados pelo síndico. Desci, já abri os portão, liberei os portão e subi rápido, já avisando o pessoal para sair do prédio que poderia causar um problema mais grave. No quarto andar, a dona Zilda já estava pronta para sair. Eu falei com o senhor Lima, não precisa bater na minha porta não, porque eu já estou indo embora. Eu ajudo o senhor a bater também. Aí cheguei no andar de baixo, falei com o meu colega, vamos embora, vamos embora. Ele ainda está apanhando uma coisa e outra. Falei, vamos embora, aí desceu. Eu cheguei no Largo do Paissandu pouco depois. Quando o dia clareou, a gente teve ideia do trabalho que os bombeiros teriam para resgatar as vítimas. Eles transformam naquela pilha de escombros ali. A gente vê que ainda tem vários focos de incêndio e olha que os bombeiros já estão trabalhando no combate a essas chamas e esses focos desde que o prédio desabou. A igreja luterana tinha acabado de ser reformada, uma restauração quase completa, que custou R$2 milhões. O pastor não tinha ideia de quanto ela tinha sido atingida. Descobriu ao vivo, conversando com a Glória Vanik no Bom Dia São Paulo. Eu estou olhando a televisão, enquanto estava conversando com ela, passa o helicóptero por cima, aí que eu vi. Foi uma cena terrível. Agora que eu estou vendo a dimensão pela televisão mesmo, a dimensão do estrago que deu. Em um ano parece que pouca coisa mudou, né? Mas só para a igreja tá desse jeito, com o que sobrou do prédio ainda em pé, eles já tiveram muito trabalho. Primeiro tiveram que reconstruir essa entrada lateral, refazer as ligações de água, esgoto, gás. Só para isso gastaram R$200 mil. E agora começa a primeira fase de reconstrução. Então por isso que já colocaram essas lonas todas aqui, levaram o órgão para a restauração. E essa primeira fase inclui o reforço de toda a estrutura aqui do chão da igreja, do solo, a reconstrução das paredes e do telhado. Depois ainda tem a pintura, os móveis, instalação elétrica, reconstrução dos vitrais. A obra toda vai custar R$4.200.000. Até agora, eles só têm o dinheiro para pagar a primeira fase da reconstrução. Então o pessoal está fazendo doações, o pessoal está colaborando, mas falta muito. Olhando de dentro da igreja para o vazio onde ficava o edifício Wilton Paes de Almeida, a gente fica cara a cara com um prédio destruído. É o número 20 da rua Antônio de Godoy, para onde o fogo passou naquela madrugada durante o incêndio na ocupação. Um ano depois, a reforma dele não terminou. Nos dias que estivemos no Largo do Paissandu, nem vimos sinal dos operários. O síndico não dá entrevistas,
Eu falei com o zelador pelo interfone. O prédio aqui está em obras? Tá. Entendi. Tem uma previsão para reabrir? Não. Tá certo então, obrigado. O prédio Itapeva, ao lado, ficou interditado por 18 dias. Nesse tempo, a dona Zilda morou com 3 amigas. E quando pôde voltar para casa... Cada passo que você pisava aqui, ficava o seu rastro, afundava, de tanto pó. Perdeu muita coisa? Perdi tudo que estava na geladeira. E justamente na hora que eu comprei as coisas que eu ia fazer um almoço, foi que aconteceu isso, estragou tudo. O síndico do prédio disse que na época do desabamento eles chegaram a ouvir falar numa ajuda para as famílias. Uma verba para saldar os prejuízos, né? Em termos de hotéis e permanência na rua e tal, despesas pessoais de todos os moradores. São 37 famílias, né, que ficaram fora. Isso, né? Prometeram, mas não cumpriram. O baque foi grande também para os comerciantes. O Mauro só pôde reabrir a loja de perfumes 4 meses depois da queda do prédio. Ele precisou demitir funcionários, conseguiu suspender o pagamento do aluguel até o início desse ano, mas mesmo assim ainda não recuperou o prejuízo. Nós perdemos em mercadoria R$700 mil. Nós estávamos preparados para o Dia das Mães, que é o segundo Natal na nossa área. E toda essa mercadoria estava estocada aqui. Nós tivemos uma perda praticamente total de tudo. Fora isso, foi equipamento, foi balcão, foi toda a estrutura. As buscas nos escombros do prédio duraram 13 dias. 7 pessoas morreram. 2 moradores continuam desaparecidos. O terreno foi fechado com tapumes, mas vizinhos denunciam que a área já virou ponto de descarte de entulho e, vez por outra, é invadida por moradores de rua. Os vizinhos do Wilton Paes de Almeida tentam, sozinhos, superar o desabamento do prédio. A moral da história, nós não tivemos uma assistência zero dos órgãos municipais, estadual, nada. Nunca mais apareceram por aqui, ninguém dá satisfação, ninguém nem quer saber se nós estamos vivos ou mortos, entendeu? Para eles nós não existimos. Na realidade, nenhum, nem do governo federal, nem na estadual, nem na prefeitura, nenhum contato, ninguém fez contato com a gente, ninguém, como se a gente praticamente não existisse. Nem um telefonema para dizer sentimos muito, mas seres humanos são assim. E acho que aí é a essência da importância do relembrar, né? Porque você acaba de alguma maneira cobrando e revisitando aquilo tudo. Porque na altura, quando acontece, todo mundo aparece ali, vai querer aparecer. Os holofotes estão todos virados ali. Claro. Daí sempre as ações, as atitudes e tal, para poder resolver. Vem toda uma propaganda. Isso, toda uma história. E aí depois, um ano depois, você vê como é que fica a situação, né? Mas temos notas da Secretaria de Habitação da capital. Diz que atua para identificar problemas de construção e manutenção dos prédios da região. A nota também diz que atualmente monitora 219 ocupações em toda a cidade. Sobre o terreno onde estava o edifício Wilton Paes de Almeida, a Prefeitura diz que já pediu a transferência do imóvel para a Superintendência do Patrimônio da União. A ideia é fazer um conjunto habitacional com interesse social e, por fim, a Secretaria diz que não foi notificada sobre as ações impetradas aí pelo Ministério Público. Bom, aí a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, do governo estadual, informa que fez um acordo com a Prefeitura e atendeu 265 famílias que ocupavam o Wilton Paes de Almeida. Elas recebem auxílio moradia desde a queda do prédio e outras 112 famílias moradoras de 2 prédios vizinhos também receberam o benefício durante o período de interdição. 6h55, aliás, essa imagem, a imagem que encerrou ali a reportagem, ficou famosa no mundo inteiro. E, essa aí. Olha lá, a gente falou bastante disso na altura, né? E a gente relembra agora a imagem do Abiatar Arruda, nosso repórter cinematográfico. Está lá no centro da capital, junto com o Guilherme Pimentel, vai conversar com a gente. Começando primeiro aí com o Guilherme, daqui a pouco a gente traz o Abiatar para a conversa. Queremos Abiatar. Com certeza. Diga lá. Não, mas é para já. Rodrigo, a gente parou aqui na Avenida Rio Branco, bem nessa altura, era onde o isolamento que a polícia colocou permitia que a gente chegasse, não tinha como passar. Deixamos nosso carro na Avenida Ipiranga, a gente estava vindo da Zona Leste, como eu falei, para acreditar a equipe toda que estava lá com a gente, né? Além do Abiatar Arruda e de mim, o Marçal Araújo, nosso assistente, também estava junto, e a repórter Camila Silva estava acompanhando a gente naquela madrugada. Chegamos aqui por volta das 2h40 e eu lembro exatamente, depois que o prédio caiu,
e a gente se afastou um pouquinho, depois que a gente percebeu que a poeira não ia chegar aqui e tal, eu olhei no relógio, um relógio de rua que está bem aqui na minha frente, marcava 2h54. Quero deixar o Abiatar falar, porque afinal de contas essa imagem foi marcante. Agora a gente vai passar para as imagens do Davi Licura. Davi Licura está aqui com o auxílio do Vinícius Godoy, o Márcio Veloso está aqui com a gente também, equipe grande aqui participando dessa lembrança de um ano do desabamento. Abiatar, a gente chegou aqui, eu lembro que eu não esperava que fosse um incêndio tão grande, também não imaginava que fosse um prédio tão grande. O que você lembra da primeira coisa que você viu quando a gente virou da Ipiranga aqui para Rio Branco? A primeira coisa que eu vi foi o prédio totalmente em chama, 100% com fogo. Porque geralmente a gente faz matéria de incêndio em alguns pontos isolados do edifício. Mas quando eu vi aquele prédio histórico, que eu participei de várias coletivas da Polícia Federal, falei, nossa, esse prédio parece que estava incontrolável o fogo, e estava 100%. Então foi a primeira visão que eu olhei assim, já comecei a colocar a câmera e comecei a gravar. Essa foi a primeira coisa, mas fiquei assim, vendo aquele prédio histórico totalmente em chama. Isso me chocou muito, assim, de ver aquela cena. Você percebeu na hora que era o antigo prédio da Polícia Federal? Você já, ali, na hora que você viu o incêndio, pela localização, você já sabia? Já, porque aqui eu conheço várias vezes, já coletiva, muitas matérias, é assim, pela altura do prédio, né? Então, e a estrutura do prédio eu já conheci. Então, ali me chamou a atenção quando está 100% com fogo. 24 andares, chamou muita atenção mesmo. Agora, Abiatar, você conseguiu pegar o prédio todo caindo, porque a gente estava de olho no resgate dos bombeiros, né? O Ricardo Pinheiro, que foi aquele homem que aparece na imagem, segurando pela corda. Como é que você encontrou aquela situação acontecendo e como que você percebeu que o prédio estava caindo? Porque foi tudo naquele momento, né? Você estava com a imagem fechada lá no Ricardo, na tentativa de resgate dos bombeiros, e de repente você já abriu a imagem toda, conseguiu pegar o prédio inteiro caindo. Como que você encontrou aquela situação acontecendo? Então, ali foi um momento muito, assim, do profissional mesmo, de ficar ouvindo os populares. Eu ouvi os populares falar assim, tem bombeiro, tem bombeiro. E eu procurar com meus olhos e com a câmera, os bombeiros não achavam. Aí eu peguei na mão um dos populares, puxei, assim, me mostra onde está esse bombeiro. Aí ele apontou. Aí eu peguei com a câmera, achei os bombeiros. Aí fiquei acompanhando os bombeiros com a corda e fiquei imaginando, cadê o rapaz? Ele está salvando quem? Porque não vi na imagem. Aí comecei a procurar alguém que pudesse ver que estivesse sendo socorrido. Foi aí que tinha um rapaz que estava bem colado à janela, você não via na câmera. Quando ele deu um passinho para frente com a corda, eu falei assim, achei o rapaz, que é o Ricardo. E aí fiquei, o meu quadramento, você pode observar que eu fiquei fechado no rapaz e dando espaço para os bombeiros, porque tinha certeza que ia ser salvo pelos bombeiros. E eu no visor da câmera, olhando tudo, sabendo, assim, pela minha intuição, eu achava que ia ser salvo, porque estava muito forte ali, a segurança dos bombeiros, 4, 5 bombeiros com a corda, o rapaz olhando ali. Aí quando eu vi a paredinha que ele estava apoiando tremer, aí eu falei assim, vai cair. Aí eu puxei a imagem, abri a imagem, como se fala. Quando eu abri a imagem, eu vi o rapaz cair, eu falei assim, coitado, ele infelizmente caiu. Ali não tinha, a probabilidade de vida era muito pequena. Aí eu peguei, como eu tinha aberto já a imagem, o prédio caindo, ver aquela nuvem preta, eu até pensei que viesse alguma coisa sobre minha pessoa. Daí eu peguei, abri um pouco mais a imagem, aí eu vi que estava normal em termos de segurança e fui fechando até o prédio. Mas na minha cabeça, assim, e o rapaz, coitado, e o rapaz? Mas assim, o fato tem que ser gravado, o registro jornalístico tem que ser feito. Eu fiz minha profissão, que é jornalista. Abiatar. Essa imagem é tão marcante para quem está assistindo em casa, porque é raro a gente ter um flagrante tão bem registrado de um acontecimento como esse, por mais trágico que seja, mas também pela complexidade, porque a imagem estava bem fechadinha no Ricardo, né? Depois teve que abrir tudo. Eu lembro que na hora eu percebi que, o Abiatar estava totalmente focado ali na lente, olhando pela câmera mesmo, na ação que estava acontecendo, e eu estava observando de trás. É a hora dele fazer imagem, deixa ele trabalhar. Estava observando mesmo, como muitas pessoas que estavam aqui, estava cheio de gente aqui no meio da rua, a rua estava isolada, é lógico. Então tinha muita gente, eu estava ali no meio,
observando também, tentando encontrar aqui, entre as pessoas que estavam aqui, alguém que de repente morasse na ocupação do Wilton Paes de Almeida. A gente encontrou, na verdade, alguns moradores de rua que costumavam dormir na marquise. Eles não entravam no prédio. E aí, se não me engano, foi até um deles que deu esse toque do resgate dos bombeiros. Mas na hora eu estava observando, tentando ver o resgate, porque era difícil por causa, primeiro, porque a claridade do incêndio dificultava que a gente visse mais atrás. Os bombeiros estavam nesse prédio que está verde hoje, é uma parte mais rebaixada ali, eles estavam jogando a corda para o Ricardo lá no prédio. Na hora que eu percebi que o prédio ia cair, parece que ele mexeu um pouquinho, isso dá para ver claramente na imagem. O Ricardo está apoiado na parede, a parede mexe um pouquinho. A impressão que deu é que o prédio girou um pouquinho no seu próprio eixo. E aí eu comecei a escutar um barulho de vidro muito grande, porque a fachada toda era de vidro, né, Beatar? Aquele barulho de vidro foi muito marcante. O barulho foi grande e o silêncio da população que estava aqui foi um silêncio. Aquele barulho de exclamação, de ver aquele... tristeza de ver cair um prédio com pessoas juntos. Então ali realmente foi um silêncio que teve ali, alguns minutos de silêncio, todo mundo saiu correndo, mas eu sabia que não podia, ter que ficar ali parado fazendo o registro, porque não tinha como sair, sabe? É uma questão assim de experiência, de vida, de profissionalismo, você fica ali concentrado, vendo, torcendo para que fosse salvo o rapaz. Mas infelizmente ele veio a falecer, mas a história mostra que o prédio realmente faltou um pouco da prefeitura ou da órgãos públicos para poder não chegar a esse nível que a gente chegou. E aí você vê que é a concentração, né? Porque ele estava de olho na câmera e eu um pouquinho mais atrás com aquele monte de gente. Na hora que o prédio desabou, a gente viu o prédio todo cair e a poeira levantar. No começo com bastante fogo, era uma imagem assustadora, eu não sabia quanto de poeira ia subir, e ela subiu numa velocidade muito rápida. Então, quando isso aconteceu, quando a poeira começou a subir, eu me afastei e todo mundo que estava aqui se afastou junto. Depois que a gente chegou aqui, mais ou menos na altura da Ipiranga, que também naquela hora já estava interditada, a gente não precisava se preocupar com o trânsito passando por aqui, também era madrugada, de feriado, enfim. Eu olhei para trás e vi que a fumaça não ia chegar perto, não chegou nem perto daqui da gente. Ela parou ali mesmo, perto da igreja, não chegou aqui perto. Eu olhei para trás, estava só o Beatar de olho na lente ainda, completamente compenetrado na imagem que ele estava fazendo. Beatar, você tem bastante tempo de carreira, você estava me falando, já participou de várias coletivas, de várias coberturas aqui quando era o prédio da Polícia Federal. Você lembra de outros momentos marcantes assim? Foi um dos momentos mais marcantes que você já viu, que você já participou de cobertura? Não, teve vários momentos marcantes, mas essa é mais forte, você viu o rapaz caindo, né? Eu vi o rapaz, o prédio tremendo, quando o prédio se mexeu naquela coluna, ali assim, esse prédio vai cair, então ali assim, é uma coisa que você está vendo, né? Então é marcante, não tem como dizer que não é um registro marcante, porque da minha profissão tem as outras que graças a Deus também teve salvamento, teve sucesso dos bombeiros, mas dessa vez aqui não foi assim. A história mostrou que um prédio que foi largado, abandonado, e as pessoas ocuparam devido à ausência de moradia, mas enfim, foi triste. Agora, só terminando um pouquinho da imagem, quando eu abri a imagem, o prédio caiu, eu fui fechando no prédio. Depois eu subi com a câmera para mostrar o que sobrou do prédio. Aí quando eu vi que sobrou nada, aí falei, nossa, caiu tudo mesmo. Aí abaixei a câmera, assim, imaginava que ia ficar uma estrutura do prédio ainda em pé, alguma coisa em pé. Mas não, caiu tudo, tudo, tudo. Realmente foi uma cena forte, muito forte mesmo. A gente foi até descobrindo a complexidade, foi aí que a gente pôde ver com mais clareza que o prédio da frente, que fica do outro lado da rua Antônio de Godoy, também estava pegando fogo, né? As labaredas atravessaram aquele espaço da rua e os andares superiores, tanto que hoje a gente consegue ver ter uma rede de proteção lá ainda e várias marcas de incêndio ainda, mesmo ano depois, nesse prédio aí que fica na esquina também da Rio Branco com Antônio de Godoy. Beatar, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, da avaliação sua do outro prédio, nós vimos para outro prédio, mas nós tínhamos que dar toda a volta do quarteirão. E ainda não decidimos ficar onde nós estávamos, porque nós íamos perder algo dos bombeiros nesse prédio e podia perder também no outro prédio. Então foi uma decisão nossa, da equipe, foi não, vamos ficar por aqui mesmo, porque senão a gente vai dar a volta do quarteirão todinho, vai demorar muito para chegar lá, e tiver acontecido alguma coisa, nós vamos perder. E realmente nós estávamos certos, nós fizemos o registro. Obrigado. Obrigado por estar aqui de novo com a gente hoje.
Rodrigo, espero que a gente tenha enriquecido aí as lembranças desse desabamento, desse aniversário de um ano do desabamento do Wilton Paes de Almeida com o nosso relato pessoal. Isso que o Abiatar falou é verdade, a gente ia tentar dar a volta para o Largo do Paissandu pela Rua do Boticário, que é paralela a Rio Branco, mas com todas as interdições, muita polícia, muito bombeiro, a gente pensou, bom, vamos acabar arrumando confusão com eles, vão tirar a gente daqui. Acabamos ficando aqui e aqui a gente ficou entrando ao vivo para o Hora 1 especial daquele dia, Mona Lisa Perrone, com a Glória no Bom Dia São Paulo especial daquele dia. Então a nossa jornada que começou às 10 da noite lá do dia 30 de abril foi terminar só 8, 9 horas da manhã do dia 1º. Volto com vocês aí no estúdio. Ainda não terminou. Valeu, viu? Obrigado. Um abração, Abiatar. Um abraço para você, meu. Valeu. Saudades dos nossos tempos aí na rua. Parabéns sempre por essa e por outras tantas imagens aí. É o feeling, o profissionalismo e essa coisa de você, que para mim sempre foi... junto com esses repórteres cinematográficos, como é que esses caras que estão ali prontos para registrar aquilo que a gente não sabe, sempre o imprevisível, e qual o momento certo de você apertar o tal do play rec ali da câmera para que aquela imagem esteja ali sendo gravada naquela hora. E assim, eu falo, mas o prédio vai cair, ou alguém vai surgir, uma imagem que está procurando de alguém, e não necessariamente você vai ficar ali 24 horas num plantão que você faz com uma câmera ali apertada e gravando. E esses caras, e a Abiatar trouxe a maior prova de que tem o feeling, de que tem o sentimento, nasceu para fazer isso mesmo, de você ir lá e registrar os momentos mais importantes, e conta também com alguém de cima que diz, fica aí, não muda de lugar, como eles relataram agora, para poder registrar aqui, aquele momento. Obrigado mais uma vez e um abração aí para você. O microfone está aí, só me dá o tchau, vai, tá bom, só para não perder essa viagem. Deixa o Abiatar falar, vai. A gente já esticou um monte aqui, mas eu não aguento. Agradeço. Valeu. Quantos factuais, como a gente chama. Pelas palavras, muita parceria e realmente são um somatório de ações que faz com a equipe, né? Quer dizer, desde que você conversa com uma equipe e tem a decisão certa, a gente vai conseguindo sempre alguma coisa diferente, né? Uma coisa sempre a mais. E a experiência do trabalho, junto com os colegas de trabalho da gente, dos amigos, dos repórteres, vai passando também a experiência, nós também vai... Então, são uma somatória que faz com que a gente fique se complementando no trabalho, ter esse feeling e saber que apertar o botão não é apertar o botão, é você saber, tem que estar ali, com o coração batendo, vendo o rapaz ali em socorro, pedindo socorro, e depois você vê ele caindo junto com o prédio. É difícil, mas a cena tem que ser feita e o registro tem que ser... É nosso trabalho. O trabalho jornalístico é mostrar a história da nossa cidade e do nosso país. Obrigado, Abiatar. Um abração para vocês, viu? Valeu. Eu, naquele momento ali, mesmo que eu estivesse concentrado com a certeza de que está gravando, na hora que vem, naquele momento, aquele barulho, o impacto do ar, o deslocamento do ar, e você ter a sensação, você conseguir fazer corretamente o movimento do zoom e não apertar o botão que está gravando e deixar de gravar, eu certamente teria me atrapalhado. Eu lembro que o Guilherme, na época, falou que na hora que teve a queda, a vontade que ele teve foi de puxar o Abiatar. Então, porque mais essa preocupação ainda. Mesmo para tirar ele. Mas aí ele viu que ele estava tão concentrado que ele não mexeu. Ele falou, ele precisa fazer o trabalho dele. Mas a vontade que ele teve foi de puxar. Valeu, Glória. Enfim. Obrigado, viu? Vamos para o intervalinho, já falamos.